Mais uma vez, boa noite. O tema da nossa palavra de hoje é o tempo do Espírito Santo. Tempo do Espírito Santo. Queria te convidar a abrir a tua Bíblia em João, capítulo 3. A gente ficou em João, capítulo 3, culto passado. E eu vou te falar, esse capítulo está me segurando demais para ler a Bíblia. Eu estou querendo passar, mas não estou conseguindo. Sabe quando tu começa a ler e aquilo te pega assim? Eu poderia usar muito bem esse verso, porque esse verso diz, depois disto. Depois do quê? Depois da palavra passada, que nós falamos sobre Nicodemos, né? Quem lembra? Falamos sobre Nicodemos e tal, e agora João capítulo 3, verso 22 é a continuação do capítulo. E diz assim, João 3, 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde se demorou com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo ia e se batizava, pois João ainda não fora lançado no cárcere. Surgiu então uma contenda entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João, dizendo, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunha e que está batizando, todos vão ter com ele. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma que do céu não lhe for dada. Vocês mesmos sois testemunhas que eu disse, não sou Cristo, mas sou o enviado adiante dele. Aquele que tenha a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente ouve e se regozija muito com a voz do noivo. Assim, pois, está o meu gozo completo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Meus amigos, João Batista, para mim, é o maior, fora Jesus, né? Fora Deus. Fora o Espírito Santo. Mas João Batista, para mim, é o maior personagem bíblico. Eu tenho uma santa admiração pela história desse homem. Tão pouco relatado, porque o ministério dele foi muito rápido. Mas ele é muito pontual no que ele diz, no que ele ensina. João, ele foi para Enom. Enom era... Hoje não tem um paradeiro certo dessa cidade, mas Salim tem, então diz que era perto de Salim. Então lá provavelmente era um lado do Jordão onde tinha muita água, ou seja, a água era fundo, o rio era fundo. Por isso aí o batismo por imersão, porque João buscava um lugar para mergulhar as pessoas. E quando ele sai então daquele primeiro lugar onde ele batizou Jesus, aqui diz que ele atravessa o Jordão para o outro lado e ele continua batizando e seguindo o ministério dele, porque ali então tinha muitas águas e ele começava então a batizar ali. Só que nesse mesmo tempo, Jesus está batizando lá na Judéia. E aí nasce uma contenda. Começaram a dizer assim, cara, mas aquele cara que tu apontou, tu disse, tá, que é o cara, não sei o quê, é o Cordeiro de Deus, ele está batizando em tal lugar. E aí João diz assim, olha, cara, eu disse para vocês que era ele. Eu disse para vocês que era ele. Cara, para mim fica muito claro o que João está fazendo aqui. Ele está dizendo assim, gente, vão para lá. Vão para lá. Vão seguir ele. Ele é o Cristo. Eu sou o amigo da noiva. Que se alegra ao ouvir a voz do noivo vindo buscar a sua noiva. Cara, vão para lá. E aqui, só nesse pequeno verso, a gente pode buscar muito simbologias e tipologias desse verso que vai abençoar a nossa vida. Por exemplo, água fala de palavra. Então, um lugar de profundidade fala de um lugar de muita palavra. Lugar de profundidade na palavra de Deus, um lugar de imersão, sabe? E aí fala que João está debaixo da palavra dele. Todo mundo que chega para perguntar sobre João Batista, quem é você? Você é o Cristo? Ele fala, não. Você é fulano de tal? Ele fala, não, eu sou só a voz do que clama no deserto. E aí ele começa a dizer assim, olha, eu vim só para batizar para arrependimento de pecados, para abrir o caminho do Senhor. E do começo ao fim do seu ministério, no começo com muitas pessoas, agora já não com tantas pessoas assim. E ele continua cumprindo o que lhe foi dito, o que lhe foi colocado. Ele continua a batizar pessoas.
Só que agora talvez não tenha mais tantas pessoas como no começo, porque Jesus também está batizando. Quando ele aponta Jesus, um monte de gente começa a seguir o Messias, então. E aí, hoje a gente quer um lugar de sucesso, mas nem sempre um lugar de sucesso, segundo os homens, é um lugar de sucesso segundo Deus. Nem sempre quando tudo dá certo, Deus está naquilo. Nem sempre quando tem dinheiro na conta, quando a geladeira está cheia, quando as contas estão pagas, nem sempre quando a gente está aparentemente alcançando tudo o que a gente quer, Deus está nisso. Eu vi uma cena engraçada, não sei se vocês conhecem, mas a Baby do Brasil, ela fez um negócio no carnaval, não sei se foi nesse ano ou no ano passado. Ela estava no camarote e ela se diz cristã, né? E ela pega o microfone de frente para o trio da Ivete e diz assim: estamos em Apocalipse, o Senhor está voltando. E ela faz uma proclamação e tal, a Ivete tira uma onda e segue o baile, literalmente. E aí o que acontece é que alguns irmãos que estão passando um tempo no Egito, morando perto do Cairo, estão fora da casa do Senhor, estavam ali. Os influencers digital que estão desviados estavam ali. E aí eles começaram a dizer: cara, a gente curtindo do nada a Baby do Brasil, vem dar-lhe uma palavra dessa. E os desviados tudo preocupado, meu Deus, por quê? E aí eu vi um desses influencers dizendo assim: não, Jesus não pode voltar agora. Tá tudo dando certo na minha vida, não pode voltar agora. Porque a mentalidade dele é que se está dando tudo certo aqui, então tá legal. Se nesse mundo está dando tudo certo, então tá legal. Tá tudo bem, eu estou com dinheiro, eu estou com saúde. Irmão, deixa eu te falar, tudo passa. A beleza passa, o vigor passa, o dinheiro passa, a fama, os status aqui, tudo passa. E é muito louco porque a mentalidade de quem não conhece Jesus é essa: vamos viver tudo aqui. E a mentalidade de quem conhece Jesus é: ô, Maranata, volta logo, Senhor. Eu quero entrar no reino eterno, na glória eterna. E então a gente precisa entender que a coisa mais importante é que o sucesso segundo Deus é muito maior que o sucesso segundo os homens. E deixa eu te falar uma coisa. Deus não está em crise. Deus não está em disputa. A Santa Trindade, e aí eu vou entrar em algo profundo aqui. Por favor, preste bem atenção, fique ligado. Quero te levar hoje em águas profundas. A Trindade, ela é um mistério. É assim que a teologia resume a Trindade. Ela é um mistério. Olha os estudiosos dizendo isso. E há muita discussão sobre isso, mas o Espírito Santo é a pessoa de Deus que traz a ação sobre o crente. Ele vem habitar no crente para gerar ação. Então, toda vez que o Espírito Santo ele enche alguém, ele está preparando essa pessoa para agir. Não estou aqui resumindo a ação do Espírito Santo apenas em agir. Existe muita profundidade no que ele faz. Mas, por exemplo, Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, para então testemunhar. Ou seja, o livro que a gente chama que é o livro do Espírito Santo é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, João Batista, ele era o fim do silêncio. Ele veio para quebrar o silêncio daquele que a gente chama de período interbíblico ou intertestamentário, que é onde Deus não manifestou voz. Então se levanta a voz profética chamada João Batista. Jesus disse: olha, ele é o Elias que haveria de vir. Jesus começa a dizer, então, ele é a voz. E tudo que você vai ler sobre João Batista, tanto em Lucas, tanto em João, tanto em Marcos e Mateus, é dizendo: ele é a voz do que clama. Ele não é o que clama, ele é a voz do que clama. Ele é a expressão de um coração profético. Ele é a expressão de um coração que está apontando para Jesus. E aí, João capítulo 15, verso 26, Jesus falando do Espírito Santo, ele fala o seguinte: quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, esse dará testemunho de mim. O que Jesus está falando é que o Espírito Santo irá sempre apontar para Jesus.
O Espírito Santo nunca vai te mandar fazer alguma coisa contra a palavra, contra o verbo vivo, contra Jesus. O Espírito Santo nunca vai te tomar e te mandar pecar, e te mandar fazer alguma coisa que Deus não escreveu em sua palavra, e muito menos te levar para longe de Jesus. Então, a Trindade ela não está em crise, na verdade ela está em sintonia total. O Filho aponta para o Pai derrama o Espírito que aponta para o Filho. E ele se mantém nessa sincronia. Então, entender a Trindade é uma tarefa difícil. São três pessoas distintas que formam o mesmo Deus. Por isso que a teologia chama de mistério, porque só se pode entender a Trindade através de revelação. Imagine comigo, você entrou num quarto que tem 3 pessoas. À sua esquerda está o Joãozinho, à sua direita o Zezinho e mais na frente a Patrícia. Então você entra num quarto e tem 3 pessoas. Então, pelo espaço, você descobre que tem 3 pessoas, 3 pontos físicos ali. Isso não se aplica a Deus, porque o Espírito não tem corpo, o Pai também não tem corpo, somente o Filho tem corpo. Então, se você entrar no quarto, tem 3 pessoas, mas se você só vai ver um. E aí a gente vai para o tempo, né? Então você olha para o Joãozinho, ele tem 15 anos, e olha para o da direita, que eu esqueci o nome que eu dei, vou chamar de Zezinho, se for esse, tá certo? Zezinho, acertei. Ele tem 30 anos, mas lá na frente, a irmã também, que eu já esqueci o nome, ela tem 33 anos. Então você olha um jovem, um adolescente e uma mulher. E aí você diz assim, não, o tempo os difere. E aí você olha para Deus e diz, também não dá para se aplicar nem o espaço e nem o tempo. Porque Deus ele é atemporal, está fora do tempo. O Espírito já pairava sobre as águas antes de tudo ser criado. O Filho já existia, Provérbio diz que ele é a sabedoria do começo. O Verbo já estava ali, o Pai sempre existiu, então também não tem como medir a Deus. Você entende a profundidade do que é a Trindade? Se você pegar, então, são 3 pessoas diferentes que formam o mesmo Deus. E agora vamos fazer um exame, então, de digital, digamos, vamos viajar aqui na maionese. Eu peguei a digital do Espírito, eu peguei a digital do Pai e a digital do Filho. Só que quando eu olho a digital do Espírito é a mesma do Filho, e quando eu olho a do Filho é a mesma do Pai, e a do Pai é a mesma do Espírito. Não tem como a gente resumir a Trindade. Filipe chega para Jesus e fala, mostra-nos o Pai. Ele fala, oxi. Jesus era paraense, tá? Oxi. Estou tanto tempo com vocês. Então, é uma profundidade inteira, profunda, muito louca a gente tentar entender a questão da Trindade, mas um respeita o ministério do outro. E isso é muito louco, porque no Antigo Testamento você vê o Pai manifestando e Jesus aparecendo em alguns pontos específicos e o Espírito Santo guiando muitos profetas e reis e sacerdotes. Mas aí no Novo Testamento, no Evangelho, Jesus encarna, o Filho vem em pessoa e ali o Espírito Santo está completamente dentro do Filho. E aí, porque a Bíblia diz que Jesus era completamente cheio do Espírito. Mas antes desse Filho encarnar, o Espírito estava sobre João Batista profetizando a vinda do Filho. E ele era essa voz profética. E deixa eu te falar, o Espírito começa até Jesus chegar. João Batista começou a profetizar debaixo de um Espírito até Jesus chegar. Quando Jesus chega, ele vem agora para reinar, porque ele, o Filho, é rei. E aí o Espírito Santo agora, na boca de João, diz, é necessário que eu diminua. E deixa eu te falar, a igreja começou em Atos capítulo 2, debaixo de um avivamento, de um derramar do Espírito. E esse Espírito está até hoje preparando a igreja para o dia que Jesus voltar. Então o Espírito Santo ele está guiando a sua igreja até a hora que o rei volta para reinar.
Sabe, Jesus disse em João 16, todavia vos digo a verdade, convém que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, eu vos enviarei. Você entende como a Trindade ela caminha em perfeita sincronia? Jesus não ultrapassa o tempo do Espírito, o Espírito não ultrapassa o tempo de Jesus. O Pai não envergonha ninguém, mas eles juntos são um só Deus que formam uma sincronia. E aí eles dizem o seguinte: nós vamos agir. E aí o Espírito vem então agora e vai dizer, eu vou conduzir a igreja vitoriosa, gloriosa, poderosa, até o Filho. Até Jesus. Por isso que João Batista diz, olha, agora convém que eu diminua. Sabe, nós estamos na era do Espírito Santo. Nós estamos agora, nesse exato momento, na era, no tempo de ação do Espírito Santo. O tempo dele é agora. É através do Espírito que nós temos contato com o Pai, com o Filho. É o tempo do Espírito, é Ele que é a parte relacionamental de Deus, é o Espírito Santo. Quando você ora em nome de Jesus. O nome de Jesus é um acesso, mas a Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus Pai a interceder por nós. Enquanto você ora, então, é através do Espírito Santo que agora habita em você, que você tem conexão através do nome de Jesus. Esse Espírito Santo que intercede por você, diz a palavra, com gemidos inexprimíveis, porque nem orar como convém a gente sabe. Nem adorar como convém, a gente sabe. Então, Paulo disse, acho que foi Paulo, não tenho certeza, mas ele disse, olha, ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que vai nos conduzindo em adoração, em uma vida diante de Deus, em um relacionamento de profundidade e obras de poder. E eu quero falar sobre essas duas coisas hoje. Relacionamento em profundidade e obras de poder. A obra do Espírito Santo em nós, ela é profunda demais. Ela é extremamente profunda. A gente sempre ensina a disciplina espiritual aqui, a gente sempre ensina a vida de oração aqui, a gente sempre ensina a vida de leitura da palavra, e isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas deixa eu te falar uma coisa, existe a sua vida de oração e a sua vida de leitura bíblica, mas existe uma vida que o Espírito quer te guiar pela oração e que o Espírito quer te guiar através das Escrituras. Deixa eu te falar, meus amigos, com muito amor e carinho, existe uma enorme diferença entre orar e orar no Espírito. Existe uma enorme diferença entre ler a Bíblia e ler no Espírito. Sabe, a Bíblia ela é o único livro do mundo que, ao ser lido, o autor se faz presente. E você tem, então, esse exímio professor, que é o Espírito Santo. Sabe, ele nos santifica, ele nos prepara para uma vida com Deus. O Espírito Santo, quando ele vem habitar em você, diz a palavra que ele te vivifica para que você esteja vivo para Deus, porque o pecado nos faz mortos para Deus. Então ele começa uma obra dentro da gente de transformação. Irmão, quem consegue hoje pedir perdão? Quem consegue hoje perdoar os seus malfeitores, as pessoas que te xingam, que falam mal de ti, as pessoas que muitas vezes fazem maldade ou te perseguem? Cara, somente uma obra do Espírito poderosa em nosso coração para a gente não deixar nosso coração habitar em trevas. Somente uma obra poderosa e profunda do Espírito Santo para nos fazer largar todos os nossos desejos, todos os nossos anseios pecaminosos, todos os nossos inclinações carnais. Somente a obra dele pode mudar um coração. Somente a obra do Espírito pode mudar o coração. E o que acontece é que muitos de nós negligenciamos a presença do Espírito. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,19, também um verso que seria muito bom você decorar. Algumas versões dizem não extingais, mas a minha diz não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito.
E deixa eu te ensinar um negócio bem legal, muito legal, muito legal. A regra de análise textual ou de entender um texto, a exegese, ela ensina que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, um texto acima, um texto abaixo pode explicar. Se você fizer uma pergunta para o texto, ele vai te responder. Então, se a gente pega esse texto e diz assim, não apagueis o Espírito, vamos perguntar para o texto, como eu posso apagar o Espírito? Se for um texto antes, olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dá graça, porque a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então se eu não der graça em tudo, eu posso apagar o Espírito. E um texto depois diz, não desprezeis as profecias. Então vamos lá. Para eu não apagar o Espírito, para eu apagar o Espírito, eu não dou graça em tudo. Um texto depois, eu desprezo as profecias. Porque as profecias aqui não é o alabachúria. A profecia aqui é a pregação da palavra. Apocalipse diz que Jesus é o espírito da profecia. O verbo vivo é o espírito da profecia. Então, olha que interessante. Como que eu me aprofundo no relacionamento com o Espírito Santo? Primeiro, dando graças em tudo. O que é isso? Isso é uma obra de Deus, meu irmão. Dar graça. Segundo, eu não desprezando a palavra pregada até mim. E aí, que ele prega. Não é só o pastor, não é só um vídeo, uma canção. É a palavra que o Espírito prega no teu coração. A palavra que ele coloca no teu coração. Deixa eu te ajudar a reconhecer a voz do Espírito. Sabe quando você está com raiva de alguém e do nada alguma coisa diz assim, deixa isso para lá, perdoa. O Espírito Santo está pregando no seu coração. Sabe quando você pensa assim, eu poderia orar mais, eu poderia buscar mais a Deus, acho que eu deveria me organizar mais. O Espírito Santo está pregando no seu coração. Esse ano de 2026 eu poderia deixar mais o celular e comprar uma agenda, né? Uma Bíblia nova e começar a anotar e ter esse tipo de relacionamento. Ele está pregando para você no seu coração. Ouça a voz do Espírito. E Paulo diz, não apagueis o Espírito, não amordace a boca dele, não impeça ele de falar. E aí, sabe o que o nosso amigo João Batista fez? Ele vai para Enom, um lugar de águas profundas, um lugar de muitas águas. Porque ele fala, olha, eu preciso de um lugar onde a palavra que Deus liberou sobre a minha vida ainda continue a funcionar. Então eu vou para um lugar que tem muitas águas, porque ele me mandou batizar e abrir o caminho. Então é isso que eu vou fazer até o fim dos meus dias. Então João Batista, ele se agarra à palavra que o Espírito pregou para ele. E pergunta, quem é você? Cara, eu sou a voz que clama no deserto. Você é o profeta? Não. Você é o Cristo? Não. Eu sou a voz que clama no deserto. A mensagem que eu recebi no começo, depois de todos esses anos, na verdade, dele foi só meses, eu ainda prego a mesma coisa. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Sabe, o que nós precisamos muitas vezes é dar ouvidos à obra de quem está governando essa estação. Estamos vivendo debaixo do tempo dele, do tempo do Espírito. Precisamos ouvi-lo. A voz profética está com o Espírito Santo. Ele é o líder da vez. Até Jesus voltar, ele está liderando você, meu amigo. E a segunda coisa para a gente caminhar para a nossa ceia são as obras de poder. Quando nós falamos em obras de poder, já vem logo uma associação entre milagres, curas, libertação, ressurreição. E deixa eu te falar, cara, isso é muito poderoso, realmente. Milagres, sinais são muito poderosos. Mas eu não vejo nas Escrituras Jesus gastando um dia de jejum para libertar. Não vi. Não vi Jesus jejuando para curar enfermos. Não vi. Não vi Jesus jejuando e orando para multiplicar pães e peixe. Assim, orando ele deu graça, né? Aí tem até uma desculpinha. Mas eu vi Jesus jejuando e orando para cumprir a vontade do Pai, para
sentar à mesa com seus discípulos. Jesus jejuou a noite inteira para descer do monte e escolher 12 homens do meio dos seus discípulos. Ele não queria errar. Sabe qual é o maior milagre que a gente pode ver debaixo de um poder? É ver corações sendo transformados. É ver pessoas mudando completamente. É ver a prostituta se tornando uma mulher santa. É ver um mentiroso sendo pregador da verdade. É sendo um orgulhoso se tornar alguém humilde, quebrantado. Isso sim é milagre de verdade. Deus não tem problema em te arranjar marido, mulher. Deus não tem problema em abrir porta de emprego, te enviar cliente. Deus não tem problema. Deus tem problema com o seu coração, em trevas, podre. Isso é problema, sim. Que é dinheiro para o Senhor que tem o ouro e a prata. Que era uma esposa e um marido para o Senhor, não é nada. Mas um coração em trevas, um coração impenetrável, que a glória bate e não entra. Ele fala, mas não ouve, ele toca, mas não sente. Isso sim é um milagre poderoso. E a promessa em Jeremias, em derramar o Espírito é: derramarei o meu Espírito e transformarei o coração de pedra em carne. Às vezes o que precisamos é de poder do Espírito dentro de nós. Sabe, precisamos de mais poder para sentar à mesa, olho no olho com alguém, do que para expulsar um demônio. Sabia disso? Porque expulsar demônios não é poder, não é unção. É o nome de Jesus, é a autoridade do nome. Muitas pessoas já até me criticaram porque eu falo isso. Mas tem gente que expulsa demônios sem viver em santidade mesmo. Tem gente que expulsa demônio sem relacionamento com Deus. Se você for atrás de testemunhos como o do pastor Hernani Santos, você vai ver muito isso. Já vi isso muito na prática. Gente que eu conheço, que eu conhecia, que era um pecador horrível expulsando demônios. Mas ao ler a Bíblia, em Mateus 7:25, Jesus vai dizer para esses caras que profetizavam, que expulsavam demônio, vai dizer: eu não vos conheço. E aí, imagina o poder de Jesus sendo liberado em uma mesa cheia de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Imagina aquela mesa na casa de Zaqueu. Jesus senta e está comendo. E Jesus não pregou ali uma palavra profunda, pelo menos o texto não mostra. Mas só de estar ali naquele lugar, um homem cheio do Espírito Santo, que exalava a santidade, Zaqueu se põe em pé e diz: Senhor, se roubei. O cara estava sendo modesto, né? Se roubei, eu vou devolver 4 vezes mais, e o que sobrar, vou doar aos pobres. Jesus falou: agora entrou salvação na tua casa. Jesus não falou que entrou salvação quando ele fez o banquete, quando ele serviu Jesus, quando ele fez, aquela mesa bonita, chamou os seus amigos para sentar com Jesus. Jesus só abriu a boca para dizer que tinha entrado salvação ali quando o quebrantamento entrou na frente. Quando o arrependimento entrou na frente. Deixa eu te falar, meu amigo, minha irmã que está aqui nessa noite. Não minta para você mesmo, por favor. Não minta para você mesmo. Essa é a pior coisa. A mesa de Lázaro e suas irmãs em Betânia. Imagina essa mesa. Está todo mundo comendo, conversando, e aí aquele perfume começa a exalar dentro do ambiente. Não sei se você já tiver a oportunidade de sentir cheiro de essência. No caso, acho que era mirra. Irmão, 3 gotinhas, empesta o ambiente. Agora imagina a pregação daquela mulher cheia do Espírito. Que perfume cara é esse? Por que você está estragando esse perfume? E aí, Judas questiona ela, porque Judas era da rapaziada, E aí ele fala: você poderia dar aos pobres. Jesus olha para ele e diz assim: cara, os pobres sempre estarão no meio de vocês. E aí, muita gente confunde a Maria, irmã de Lázaro em Betânia, com a mulher pecadora de Naim, que também derrama um vaso nos pés de Jesus. Mas essa não, ela entra
sorrateiramente pela casa e ela lava os pés de Jesus com lágrimas. E ela enxuga com os cabelos e derrama bálsamo também ali. E ali aquele fariseu chamado Simão diz: essa mulher pecadora está aqui. E aí naquela mesa, muito poder é liberado também, quando Jesus levanta e diz: entrei na tua casa, não me cumprimentaste, não beijaste meu rosto, não lavaste meus pés. Mas desde o momento que eu entrei nesse lugar, essa mulher não para de lavar meus pés com lágrimas e secar com seus cabelos. Imagine esse poder, essa aula de adoração sendo liberada naquele momento. Não precisa expulsar demônios com uma palavra dessa. Talvez eles nem entrem nesse tipo de ambiente. Uma vez eu estava ministrando, não, eu estava vendo uma palavra e o pastor que estava ministrando era o Gregor McNulty, ele estava ministrando e de repente ele parou. E assim, gente, estava uma presença no ambiente assim. Ai, gente no chão chorando, gente não sei o que e tal. Um monte de pastor perto do altar, assim, no chão e falando em línguas e aquela peteco doido de Jesus. E aí ele para e tinha uma menina prostrada, uma criança, com os cabelos no chão, assim, e chorava compulsivamente. Aí ele chega perto dela e a oração dela era: eu quero te conhecer. Aí ele olhou para aquela criança e olha para o auditório, ele pegou o microfone e falou: teve alguém aqui que atraiu a presença dele. E aí ele chegou perto dos pastores, olhou e falou assim: não foi vocês. E naquele dia eu aprendi sobre adoração. Sabe, o poder do Espírito Santo, talvez tem muito crente que nunca o conheceu. O Espírito Santo, ele não é um poder que vai te encher para tu dizer o sai. O Espírito Santo não é um poder que vai te encher de orgulho para tu abrir a tua boca e colocar uma sigla na frente do teu nome. PR Tom Rosendo, apóstolo não sei do que, missionário não sei das quantas. Sabe qual é a maior sigla, maior ação do Espírito que ele vai fazer na tua vida? É apagar o teu nome e colocar filho de Deus ou filha de Deus. Por isso, o maior de todos os poderes que ele nos concede é nos mantermos no caminho com Jesus. Sabe, a obra do Espírito Santo é vir sobre a igreja e entregar ela até o Senhor. Foi assim no começo e será assim no final. O amigo do noivo se alegra ao ouvir a voz do noivo. Se tem uma coisa que o Espírito Santo ama ver, é quando ele te vê amando Jesus. Se tem uma coisa que o Espírito Santo se alegra demais, é quando ele olha para você e vê você com fome de conhecer Jesus, com fome de estar diante de Jesus. Aí, meu irmão, vem algo que é acima da unção sobre você. Vem algo chamado glória. Porque unção é uma coisa, glória é outra. Unção é produto, é resultado, vem para te capacitar. A glória é a presença instaurada. Tem muita gente que flui na unção, mas nunca conheceu a glória. A Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. O Senhor pode ter te dado um dom e você tem ele até hoje, mas isso não é selo de aprovação nem de salvação para ninguém. Os dons é para ser usado, o dom é para usar, é para serviço, glória é para relacionamento. Então o Espírito Santo tem 2 convites aqui para nós nessa noite. Vamos para um lugar de águas profundas e fluir no poder dele. O Espírito Santo tem um convite para nós nessa noite, nesse culto de Santa Ceia. Vamos para um lugar de profundidade e de relacionamento com ele. E ali o poder dele vai nos encher. Sabe, meus irmãos, a luta que você está tendo hoje para caminhar com Jesus, o poder dele pode resolver. A luta que você está tendo hoje para se relacionar, para ouvir a Deus. Você pode dizer: mas pastor, eu nunca ouvi a Deus. Eu nunca tive uma experiência profunda com Deus. Hoje é o convite, meu irmão.
A vida de santidade que você precisa está no relacionamento e na profundidade do Espírito Santo. A vida de comunhão que você precisa está no relacionamento e na profundidade com o Espírito Santo. A vida, irmão, você está para ver o que é ter uma vida debaixo de poder e de favor de Deus. Meu irmão, as pessoas, você pensa assim, eu pensava, a minha casa converter, você está maluco. Minha irmã é ateia. Foi nada para Jesus. No primeiro round, a gordinha caiu prostrada. Depois, a minha mãe, que era uma crente muito sem vergonha. Minha mãe era uma crente que tomava cerveja fim de semana, mentia igual aqueles contadores de piada. Bicho, era difícil, meu irmão. Mas um dia, ele veio. Eu te falo, eu também já fui um crente medíocre, não amava Jesus de verdade. Eu já fui um crente farsante. Deixa eu te falar, e foi num tempo muito bom externamente. Era um sucesso. Era viagens, era agenda. Mas quando eu conheci o amado Espírito Santo de verdade, aí tudo mudou. E o sucesso segundo o mundo perdeu o valor. Deixa eu te falar, meu amigo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós carecemos do Espírito Santo. Nós carecemos desse Espírito que transforma o crente de verdade. Nós carecemos desse Espírito que muda a mente de verdade. Não é uma sensação, não é um choque. É uma pessoa transformando você completamente.